O maior medo que esse governo tem agora, e algo que pode acabar não só com o Lula, mas com o PT e com a esquerda brasileira, é o fato de um ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez estar apresentando documentos que ligam Lula ao narcotráfico da Venezuela. Como vocês sabem, o Maduro está nos últimos dias. Ele sabe que ele vai ser ou executado com um bombardeio de precisão ou ele vai ser capturado. A justiça americana envolvendo financiamento do governo Chávez para a campanha do Lula. Porque se aconteceu isso, de fato, é uma bomba. É uma bomba. E a justiça americana vai ter em suas mãos uma ilegalidade perante as próprias leis brasileiras que tornam ilegítimo o governo do Lula. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Hamas rompe cessar-fogo, ataca militares e Israel contra-ataca imediatamente. É isso mesmo. Apesar do cessar-fogo em vigor na faixa de Gaza, o grupo terrorista Hamas voltou a atacar Israel, que imediatamente respondeu com poder de fogo. O governo israelense afirmou que aviões atacaram alvos no sul de Gaza após o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, ordenar uma forte retaliação aos ataques do grupo terrorista que romperia a trégua vigente. Em comunicado, o Hamas negou que tenha atacado militares israelenses dentro da faixa de Gaza. A nova escalada é a primeira grande ameaça ao cessar-fogo implementado em 10 de outubro entre os dois lados, com base em um acordo promovido pelos Estados Unidos que também permitiu o retorno dos reféns a Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não se manifestou sobre o ocorrido. MST planeja enviar militantes à Venezuela por crise com os Estados Unidos. É isso mesmo. Informação partiu do dirigente nacional do movimento, João Pedro Stedley. O dirigente nacional do MST disse que ativistas ligados ao movimento na América Latina estão se preparando para ir à Venezuela prestar apoio frente à tensão com os Estados Unidos. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Brasil de Fato na última quinta-feira. Na ocasião, Stedley afirmou que as brigadas de militantes do MST não possuem treinamento militar, entretanto, podem contribuir de outras maneiras. Nas últimas semanas, a relação entre Estados Unidos e Venezuela tem se tensionado diante da inédita mobilização militar feita pelos Estados Unidos no Mar do Caribe. O país norte-americano destruiu embarcações que, segundo a Casa Branca, pertenciam ao narcotráfico. Trump ainda autorizou que a CIA realize operações na Venezuela. Ele cogita a possibilidade de realizar ataques contra o narcotráfico também em terra. Segundo reportagem do New York Times, o republicano teria dado autorização para que a agência derrube a ditadura de Maduro. Lula mais uma vez está enfiando o Brasil no lado errado de uma guerra. Sabe qual que é o maior medo do governo do Lula nesse momento? Não é eleições ano que vem, não é Magnitsky, não é visto sendo assustado, não é nada disso, não é a rejeição. O maior medo que esse governo tem agora, e algo que pode acabar não só com o Lula, mas com o PT e com a esquerda brasileira, é o fato de um ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez estar apresentando documentos que ligam Lula ao narcotráfico da Venezuela. E olha só o que esse governo vai inventar agora. Como vocês sabem, o Maduro está nos últimos dias. Ele sabe que ele vai ser ou executado com um bombardeio de precisão ou ele vai ser capturado. Ele já está tentando negociar, dizendo que vai entregar a presidência daqui a 3 anos, mas o Donald Trump já disse que não. Então tem 2 caminhos para o Maduro agora. Ou ele vai ser executado com um bombardeio de precisão, ou ele vai ser capturado. O medo do PT e do Lula é que Maduro, sendo capturado, comece a falar tudo que a Venezuela e o narcotráfico venezuelano fez pela esquerda da América Latina. Isso seria uma bomba que eu acho sinceramente que eles não conseguiriam sobreviver. Então Lula quer ajudar o Maduro. O que o Lula vai fazer? Vai mandar o seu exército para a Venezuela. Na verdade, já está mandando o seu exército para a Venezuela. E quem que é o exército do Lula? Vamos lá. Você sabe que no Brasil nós temos um grupo terrorista, que é disfarçado de movimento social, que é o MST. Tortura, mata, invade propriedade privada. E esse grupo é liderado por esse cidadão aqui, ó, Stedley,
que o Lula mesmo já falou que é o líder do exército dele, né? O exército do MST. Esse cara, só a imprensa para gostar dele. Quem vive no campo sabe que esse cara é um líder de um grupo terrorista. E ele é amigo de gente importante, olha que gracinha. Olha aqui o Lewandowski junto com ele, depois que o Lewandowski saiu do STF. Olha que loucura. O ministro do STF, que hoje é ministro da Justiça, é um colega de um líder de um grupo terrorista. Mas calma que tem mais. Há pouco tempo atrás, isso aqui virou matéria. Quando Lula convoca o exército de Stedley para enfrentar a oposição nas ruas. Lula tentou, uma vez, usar o exército do Stedley, está aqui o Lula, ó, o exército de Stedley, e aqui está o Stedley aqui no palco, para ir para cima de forma assassina, né, contra pessoas que queriam o impeachment da Dilma. Aí o Stedley agora, essa aqui... O Stedley agora foi para Venezuela, ele está em Caracas e ele está de boa falando que vai colocar o MST, o exército do Lula, para defender a Venezuela contra os Estados Unidos. E por quê? Não é porque eles amam o Maduro. É porque se o Maduro for capturado, tanto o Stedley, Lula, esse pessoal do PT, eles não vai ter outra opção, eles vão ter que ser presos, porque nem o STF vai conseguir pagar pano quando ficar de forma documental que esse pessoal recebeu dinheiro da corrupção da Venezuela e do narcotráfico. Então ele foi lá fazer esse papelão aqui, colocando o Brasil mais uma vez numa crise diplomática. E firmar um compromisso aqui em Caracas a los gringos. No se atrevan a entrar en Venezuela, que todos nosotros cerraremos fileras y estaremos con ustedes. Cuenten con el pueblo brasileño, con el pueblo de Guatemala. O povo brasileiro não vai estar no meio dessa não, irmão. É você que quer colocar os seus militantes pagos aí. De Uruguay. Los pueblos de Latinoamérica estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba. Até que o último marinheiro regresse para seu túmulo. Em seu país imperial. Viva Hugo Chávez! Viva Hugo Chávez, o amigo do Lewandowski. Que não só isso, aqui é triste isso, que faz live com Gilmar Mendes. O cara é líder de um grupo terrorista, faz live com Gilmar Mendes, tira foto com Lewandowski, é brincadeira. Viva o povo de Venezuela! O povo refém. Viva a unidade dos pueblos! Muitas gracias. Cara, olha onde que o PT e a esquerda estão enfiando o Brasil. Agora eles estão querendo enfiar a gente no meio de uma guerra para defender uma ditadura sanguinária, narcotraficante, contra o exército americano, que está indo para lá porque o Maduro enviou 1 milhão de criminosos da Venezuela para os Estados Unidos, envia droga, fentanil, cocaína, tudo que é droga para lá. E aí ele fala, não mexa. Aí o Lula vai falar, não pode atrapalhar a soberania do povo venezuelano. Que soberania que é essa que o povo é refém? O povo vai para as ruas para tentar derrubar esse governo, eles matam o povo nas ruas. Aí tem eleição, o povo vai para as ruas e elege uma pessoa, ele vai lá e dá o golpe, né, e frauda as eleições. E aí tem Lula e o líder do terrorismo no Brasil defendendo esse cara. Imagina se os Estados Unidos de repente começam a interpretar que é o governo brasileiro que está entrando no meio disso aí. Cara, vai dar muito ruim, muito ruim. Vamos falar um pouquinho da Venezuela, então, porque os Estados Unidos estão subindo o sarrafo, subindo o tom. O Trump não descartou operação em solo venezuelano da CIA. O Maduro já está desesperado. A vice do Maduro, ela e o irmão, que são um casal leal ao Maduro, estão oferecendo um plano de transição de poder, mas que manteria vivo o chavismo. Ou seja, tudo tem que mudar para nada mudar. Os Estados Unidos não aceitaram esse plano, que incluía exploração de petróleo venezuelano. Para aqueles que dizem que tudo é imperialismo econômico e blá, 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 não conhecem o histórico dos Estados Unidos. Com todos os seus defeitos, os Estados Unidos são talvez o único país que agiu, historicamente falando, em prol de países
ou de movimentos internos em países com valores morais em mente. Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra e fez o quê com a Alemanha? Ajudou a reconstruí-la e deixá-la para os próprios alemães, não foi? O Japão, mesma coisa, mandou o general MacArthur para o Japão reconstruir o Japão e deixar a gestão com os japoneses. O que os Estados Unidos explorou do Japão? Os Estados Unidos comprou territórios da Rússia e da França, Alasca e Louisiana. Anexou uma parte ali que virou Texas dos mexicanos na guerra. Mas os Estados Unidos nunca tiveram pretensão colonialista, nem no Iraque. Então quem fala essas coisas não conhece o modus operandi dos americanos. É uma nação fundada em princípios pelos pais fundadores. E eles levam muito a sério isso. Então tem boas chances do regime Maduro cair por uma ação americana. Porque eles não estão de brincadeira, eles não querem apenas o direito de explorar petróleo. Hoje tivemos a notícia da delação de Hugo El Polo Carvajal, o ex-chefe de inteligência do Chaves, que confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente parceiros. Essa informação de que o Lula no Brasil também recebeu financiamento, que não é nova, mas que seria novidade ele ter dito isso para a justiça americana, só saiu no The Objective Infobae. Tá? Não saiu na Reuters, não saiu em vários outros canais internacionais de notícia. Então, é preciso tomar algum cuidado aqui. Já tem muita gente dizendo que o Polo entregou o Lula e tem que ver se ele conseguiu realmente mostrar documentos para a justiça americana envolvendo financiamento do governo Chaves para a campanha do Lula. Porque se aconteceu isso, de fato, é uma bomba. É uma bomba. E a justiça americana vai ter em suas mãos uma ilegalidade perante as próprias leis brasileiras que tornam ilegítimo o governo do Lula. Então, é algo a se acompanhar com lupa. Porque tem um potencial explosivo grande. Mas eu, como uma pessoa séria e nada leviano, prefiro aguardar, porque eu não tive acesso ao que ele entregou à justiça americana de fato. Enquanto isso, o Lula defende a Venezuela. Em meio à movimentação dos Estados Unidos, Lula defende a Venezuela e diz que o presidente de fora não vai interferir. Não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite como vai ser a vida na Venezuela ou em Cuba. É a velha ladainha da autodeterminação dos povos. O truque aqui consiste em confundir deliberadamente o regime com o povo. Só que o povo não teve voz na escolha do presidente nas últimas eleições. O povo foi fraudado. Aliás, o povo escolheu Edmundo Gonzalez, que ganhou e não levou. Então, isso é um discurso surrado de comunistas do Foro de São Paulo, de DCE, que só puxa da cartola esse pseudo-argumento seus termos. Por exemplo, para dar pitaco em como os Estados Unidos devem agir, eles ignoram isso e começam a falar que os Estados Unidos vão votar em nazista, em fascista, se escolherem o Trump e blá, blá, blá. Enquanto Lula saía em defesa dos companheiros da Venezuela, esse é o Lula real, esse é o Lula verdadeiro, não o Lula criado pelo Armínio Fraga, pelo João Amoedo e companhia, que seria um moderado democrata. Enquanto isso, a Maria Corina Machado, que corre risco de vida por fazer oposição ao Nicolás Maduro,
diz o óbvio que todos nós sabemos, que o narcotráfico sustenta o regime de Maduro. Será que podemos afirmar que sustenta o regime dos companheiros de Maduro também mais ao sul? Lígia Maria na Folha de São Paulo. Discurso petista pró-democracia é balela. Maria Corina Machado, premiada com o Nobel da Paz por lutar pelo fim do regime tirano de Maduro, recebe silêncio de Lula e ataques da militância. Mesmo com eleição fraudada e crimes apurados pela ONU na Venezuela, Lula já havia dito que o país não é ditadura, mas um regime desagradável. Ou seja, entre Maria Corina Machado e Nicolás Maduro, Lula toma o partido de Maduro. E nenhuma surpresa aqui. Ele foi um bajulador a vida inteira do tirano mais assassino do continente, Fidel Castro. Não existe outro Lula que não o comunista radical. Não existe. O outro Lula, moderado e democrata, é uma invenção tucana. Porque os tucanos, sabe-se lá o motivo, varia, desde síndrome de Estocolmo até alinhamento ideológico. Os tucanos, no fundo, descem do muro, sempre do lado esquerdo, caindo diretamente no colo de um petista. É a sina de todo tucano. Agora, o Lula escalou. O Pedro Rousseff para a comunicação mais aguerrida do PT. Ou seja, o Lula moderado escolheu o sobrinho da ex-presidenta, Pedro Rousseff, que quem acompanha um pouquinho da rede social dele sabe que se trata de um energúmeno, de um completo idiota, para comunicação mais aguerrida. O que vem a ser uma comunicação mais aguerrida? Quem acabou com a guerra em Gaza chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, um louco desvairado, um mitomaníaco, um sujeito que inventa uma fake news dessa magnitude para ver se a mentira cola com alguns desavisados. Olha a nova dele. Atenção, Eduardo Bolsonaro está tramando uma fuga dos Estados Unidos. Ele virou comediante. Após reunião bem-sucedida entre Mauro Vieira e Marco Rubio, o Bananinha vai fugir dos Estados Unidos para não ser deportado como imigrante ilegal. A batata está assando no forno. É um grau de delírio tão grande que você quase cai na gargalhada. Você fala, pô, o Lula escolheu um comediante para fazer sua comunicação mais aguerrida. Olha o nível dessa gente. Essa gente está no poder. Essa gente está destruindo o Brasil. Com o apoio dos tucanos refinados, da elite, que come com talher de prata, e tem nojinho do Bolsonaro, que fala muito palavrão. É difícil ter fé no Brasil, muito difícil. Eu recomendo a coluna na Oeste do meu amigo Flávio Gordon sobre o maquiavelismo. Porque mesmo na direita aparece um ou outro que fala, né? Ah, você não sabe como funciona a política, você é novo aqui, você é muito idealista. Como é que você confronta uma quadrilha ideológica como a do PT só falando de choque de gestão, de melhorar as pontes, de fazer o PIB subir 1% a mais? É não entender o jogo da política, que tem que ser um jogo também moral. Caso contrário, vira um jogo demoníaco, onde a esquerda vai levar sempre vantagem. Olha a direita permitida, que, aliás, acho que fechou com o BTG, né? Quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente, afirma Rodrigo Maia. Essa turma do centrão oportunista, centrão fisiológico, que boicotou
a agenda da direita, essa turma quer falar em nome da direita agora. E tá cheio de covarde escutando, porque os marqueteiros são todos tucanos. É verdade, não pode se aproximar do Bolsonaro. Vai dar certo, amiguinho. Enquanto isso, Lula querendo escolher o Bessias para o STF, para aparelhar mais um pouquinho a Suprema Corte. Lembra do Bessias? Dilma dizendo para o Lula no telefone: seguinte, estou mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele, tá? Só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ela se refere ao termo de posse do Ministério da Casa Civil, para o Lula fugir da justiça e não ser preso. Tá bom para você? O Lula escolheu um despachante de confiança do PT, novo, jovem, para ser o próximo ministro do Supremo? O Brasil está estragado pelas próximas décadas. Enquanto isso, Gilmar subindo o tom com o Fux, porque é proibido divergir. Somos todos admiradores da China, disse Gilmar Mendes. Cria-se uma espiral de silêncio entre juristas, porque eles têm receio de retaliação no meio acadêmico, no meio jurídico, nos seus escritórios. Dá para confiar num país em que cria-se uma espiral de silêncio por que está acontecendo na justiça? Reportagem na Gazeta: Moraes segue acumulando abusos em processo contra Felipe Martins, respondendo à indagação que alguns devem estar fazendo: não, eu não pretendo me meter em treta nenhuma de direito. Pretendo continuar fazendo o meu trabalho. E tendo em mente que o herói Felipe Martins merece todo o nosso respeito e o foco tem que ser em ajudá-lo. Harmonia entre poderes não é para já, diz Vera Magalhães. STF esteve e continua sob insidioso e ininterrupto ataque a partir dos Estados Unidos, inflamado por um deputado. Então, como o Eduardo Bolsonaro está tentando mobilizar a Casa Branca para tentar resgatar a liberdade no Brasil, o STF não pode pensar em harmonia entre poderes. Tem que pensar em subjugar o Congresso. Essa é a mentalidade da Globo.